Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por dedicar esses momentos para poder estar conosco estudando um pouco da palavra de Deus. De vez em quando eu compartilho com vocês aqui no canal algumas mensagens que eu tenho preparado para as minhas igrejas, aqui em Santo Amaro e ao mesmo tempo no Jardim Prudência. Nesse momento nós estamos fazendo, como mencionei na semana passada, uma série sobre Zacarias, que é o profeta da renovação. Mensagens muito relevantes, até porque Zacarias viveu numa época em que haviam profecias da parte do Senhor Deus que estavam se cumprindo, e Deus queria fazer com que essas profecias tivessem lugar na vida do seu povo, os desafiou a reagirem para que grandes milagres pudessem acontecer. E a semelhança de nós, tiveram dificuldade de dar passos de fé, e podemos, portanto, aprender muito com essa geração, a geração pós-exílio da Babilônia. De maneira muito especial, a mensagem que foi pregada no domingo, dia 9, dia 10 de outubro, que foi sobre a primeira visão, a primeira e a segunda visão que ele teve ainda no capítulo 1 de Zacarias. Eu acredito que é uma mensagem bem relevante que pode trazer para você, e para mim também, é claro, muitas mensagens que podem nos ajudar a nos comprometermos com Deus nesse tempo também de cumprimento de profecias que estamos vivendo, o tempo que antecede ao retorno de Jesus. Então, resolvi compartilhar com você essa mensagem. Antes, entretanto, quero fazer uma oração especial pedindo a Deus para que nos ajude a compreender essa mesma mensagem e tomarmos posicionamento diante dela. Antes da oração ainda, se por acaso você for abençoado pelo vídeo que você vai estar assistindo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. Deixe o seu comentário aí também no chat do vídeo, para a gente poder saber quais foram suas impressões a respeito dessa mesma mensagem. Isso nos ajuda a podermos focar um pouco o próprio conteúdo do canal. Sem contar que cada vez que a gente faz ali os comentários, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e deve ser colocada à disposição para mais pessoas. Então, por favor, nos ajude com isso. Eu quero orar com você agora. Pai, estaremos assistindo agora uma mensagem da Tua palavra a respeito do profeta Zacarias e pedimos que o Teu Espírito possa nos ajudar a entendê-la. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe. Espero que você goste da mensagem. Eu sou muito feliz de poder estar junto com vocês na continuidade dessa série que estamos fazendo, que é a série Zacarias, o profeta da renovação. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de introduzir o estudo que faremos desse mesmo livro. Não será um estudo exaustivo do livro, até porque o livro de Zacarias é o maior dos profetas menores. São 14 capítulos nesse mesmo livro, mas um livro muito rico. Nós vamos pensar alguns elementos aí desse livro para podermos ser edificados através dele. Deixo aqui meu abraço caloroso a todos os meus queridos irmãos da Igreja de Santo Amaro, também do Jardim Prudência, e ao mesmo tempo a todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Não importa se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo a gravação desse mesmo sermão, mas eu queria que você se sentisse abraçado nesse momento, ok? Se por acaso você não teve a oportunidade de assistir a primeira mensagem, a introdução a essa série, aí no canal da Igreja Adventista de Santo Amaro, você vai encontrar esse sermão gravado, ou se você preferir, no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, você encontra lá também a mesma mensagem, está ali gravada para você poder estar acessando, ok? Bom, eu queria nesse momento ler um texto da Bíblia junto com vocês, na sequência nós vamos fazer uma oração, e então teremos a oportunidade de poder estudar um pouquinho a respeito da temática dessa noite. Zacarias capítulo 1, nós vamos ler os versos 7 em diante, ok? Zacarias capítulo 1, versos 7 em diante. Para a leitura que estaremos utilizando aqui hoje, nós vamos estar usando a nova versão transformadora da Bíblia, a NVT, uma versão mais contemporânea, mas ao mesmo tempo
uma versão que nos traz uma compreensão melhor do texto. O texto diz assim: 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas, num desfiladeiro. Atrás dele, havia cavaleiros montando em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significam esses cavalos? Eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas: percorremos toda a terra, e ela está em paz. Verso 12. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos exércitos, durante esses 70 anos, tens estado irado com Jerusalém e a cidade de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E o anjo do Senhor que falava comigo, o Senhor respondeu, e ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse: proclame essa mensagem. Assim diz o Senhor dos exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações, que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltarei a ter compaixão de Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Verso 17. Diga também: assim diz o Senhor dos exércitos, as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Verso 18. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo, e ele respondeu: esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que são esses homens? Ou o que esses homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora, os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Mantenha a sua Bíblia aí aberta. Eu queria apenas te convidar para que você pudesse fechar os olhos para falarmos com Deus nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra e porque através dela nós podemos ser edificados, podemos ser transformados, nosso coração pode ser tocado. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o mesmo Espírito Santo que falou no dia 15 de fevereiro de 519 a.C., com o profeta Zacarias, dando a ele essas revelações, que fale conosco também, nos ajudando a compreendê-las e, ao mesmo tempo, a aplicar esses conceitos à nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Esse texto é um texto interessante. Antes de falar sobre ele, eu só queria que você relembrasse comigo um pouco daquilo que foi a história de Judá até esse presente momento. Judá havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. Apesar de Deus ter trabalhado durante séculos com a cidade de Jerusalém, bem como com o povo de Judá, o reino do sul, eles haviam se rebelado contra o Senhor. No ano 622 a.C., o reino de Israel, cuja capital era Samaria, mais ao norte, havia sido atacada pelos assírios e completamente dominada. Os seus moradores foram deportados para lugares tão longínquos dentro do Império Assírio. Apesar do reino de Judá ter tido a oportunidade de visualizar o que havia acontecido com a sua irmã Israel, ainda assim se manteve num caminho
de rebelião contra Deus. Até que, finalmente, no ano 605, houve uma outra invasão. O fato é que houve 3 invasões de Judá, a última delas em 586 a.C., e Judá, Jerusalém, foi completamente conquistada, seus muros foram derrubados pelo rei Nabucodonosor, bem como pelos babilônios, seus portões foram queimados, as casas de Jerusalém foram completamente derrubadas, o templo foi totalmente saqueado, tudo que havia de metais preciosos no templo, de riquezas, foram tiradas lá de dentro, até mesmo aquilo que era feito de bronze, tanto o altar de bronze como as colunas de bronze que haviam sido feitas ainda por Salomão, foram removidas e levadas para a Babilônia. Todos os vasos que eram usados, taças, bem como pratos, talheres, garfos, que eram usados no contexto da adoração do templo, foram levados para a terra de Babilônia e colocadas no templo de Marduk, na cidade de Babilônia. Mas o mais interessante é que quando o povo de Judá vai para o cativeiro, algumas pessoas às vezes olham e falam assim, puxa, tanta gente inocente, gente que temia a Deus foi junto. Isso é verdade. Mas quando olhamos para o livro de Ezequiel, por exemplo, Ezequiel, a partir do capítulo 2, ele começa a mencionar, e mais especificamente nos capítulos 7 e 8, nós temos a oportunidade de poder ver o momento em que Deus vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, eu quero que você entenda o que está acontecendo lá em Jerusalém. As pessoas tomaram a decisão de me colocar em segundo plano, de não terem mais, de quebrarem aliança comigo. Eu tolerei isso durante milênios, mas agora chega. E Deus se muda do templo. O templo continuava lá, as riquezas continuavam lá dentro, tudo estava lá. A adoração continuava acontecendo, sacrifício às 9 da manhã, às 3 da tarde, toda a nação parava para poder orar naqueles horários, mas Deus já não estava mais lá. Era apenas um ritualismo vazio. Para onde Deus foi? A Bíblia vai deixar claro para a gente que a Bíblia foi junto com os exilados, lá para a cidade de Babilônia. Entre eles, um cara chamado Daniel. Daniel vai para a Babilônia, e eu quero que você compreenda isso. Daniel era apenas um rapaz com algo em torno de 13, 15 ou no máximo 17 anos, quando foi levado para lá, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, seus 3 companheiros. Eles se posicionaram ao lado do Senhor Deus e conseguiram conquistar espaço dentro da corte. E a gente às vezes para poder pensar, mas por que Deus foi levar o pobre do Daniel, crente, lá para um lugar de perdição como a Babilônia? A cidade mais corrupta que havia no planeta naquela época. Tinha muito poder, é claro, mas muita promiscuidade, havia muito paganismo naquele lugar. Para que levar o pobre do Daniel para lá? Quando nós olhamos para os livros que foram escritos em paralelo, e você não consegue entender o que está acontecendo se você não estudar ao mesmo tempo o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, ao mesmo tempo os livros de Ageu e o livro de Zacarias. Esses livros, eles representam, muitos desses profetas foram contemporâneos e conseguiram pintar um quadro. É claro que cada um deles estava trabalhando com o povo de Deus numa perspectiva. Enquanto Ezequiel estava trabalhando com os exilados que estavam lá na Babilônia, num campo de refugiados que foi criado para eles, junto às margens do rio Quebar, que era um braço de irrigação do rio Tigre. Enquanto estava lá o Ezequiel, o Daniel estava na corte da Babilônia. O Jeremias ainda estava com aqueles que haviam ficado na terra de Israel. O grupo dos mais pobres. Num primeiro momento eles estão em Israel, depois eles descem para o Egito. E você percebe que esses 3 homens estão trabalhando juntos. Bem mais adiante, estamos falando especificamente 70 anos depois, são levantados em simultâneo o Zacarias e o Ageu. Daniel é contemporâneo desses 2 indivíduos. Os 3 estão trabalhando em simultâneo. Você percebe que o elemento de ligação, você tem, por um lado, você tem o Ezequiel e o Jeremias, estão trabalhando com o povo de Deus nos momentos que antecedem o cativeiro e no início do cativeiro. Daniel, ele está no início junto com eles, mas Daniel vai estar também no final do cativeiro, junto com o Zacarias e com o Ageu.
Daniel é o elo de ligação. Grande detalhe é que Daniel não está trabalhando com os judeus. Daniel foi colocado por Deus dentro da corte para poder trabalhar, sabe com quem? Com os reis pagãos que tinham agora domínio sobre o povo de Deus. Então veja, no primeiro momento, o Daniel está trabalhando com quem? Com Nabucodonosor, o cara mais arrogante, cruel, promíscuo, politeísta que havia naquele tempo. E Daniel vai trabalhando, vai dando a conhecer, através de uma série de eventos, vai dando a conhecer ao rei Nabucodonosor, o Deus criador do céu e da terra. Bom, você conhece a história? Quando chega no capítulo 4 do livro de Daniel, o Nabucodonosor virou crente, se entregou a Deus o Senhor. O Nabucodonosor morre, daí o seu filho Evil-Merodach assume o poder. Depois você vai encontrar a sucessão de reis que ainda tiveram lugar dentro da Babilônia. A Babilônia acaba sendo tomada pelos reis da coligação dos Médios e dos Persas. A capital do Império Medo-Persa é Suzã. Daniel vai junto com os sábios para Suzã. E ele vai conseguir agora conquistar um espaço junto da corte. E ele vai se tornar um indivíduo influente junto com Ciro, que é o principal nome da coligação dos Médios e dos Persas. E Daniel vai agora influenciar Ciro. Eu acho fantástico quando a gente para poder pensar nisso. Por quê? Porque o Daniel, de alguma maneira, ele consegue chegar até Ciro e vai estudar com Ciro. Você percebe nitidamente que ele vai estudar com Ciro as profecias do Isaías e do Jeremias. Ele provavelmente vai mostrar para Ciro, olha, teve um contemporâneo, um conterrâneo meu chamado Isaías, que há 200 anos mencionou que você se colocaria como o homem mais poderoso da terra. Deus te escolheu há 200 anos antes, há 200 anos atrás. Ciro fica profundamente impressionado com aquilo, impactado com o que o Deus de Israel tinha falado a respeito dele 200 anos antes do seu nascimento. Você é capaz de imaginar isso? Então ele vai estudar agora o livro de Jeremias junto com o Ciro. E vai mostrar para ele que a profecia mencionava que Ciro tinha sido escolhido por Deus para dar autorização ao povo de Israel para voltar para a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Ciro fica tão impressionado com isso que ele assina um documento dizendo: todos os judeus que quiserem voltar para lá, para Jerusalém, poderão fazê-lo. O próprio Daniel ajuda no processo para poder escolher líderes para o povo. Zorobabel, que é um descendente de Davi, vai como governador. Josué é o sumo sacerdote, vai junto com o Zorobabel. Josué vai levar algo em torno de 4.000 sacerdotes junto com ele. Zorobabel consegue também levar um grupo de pessoas. Daniel ajuda nesse processo para incentivar os exilados a retornar. Algo em torno de 40.000 retornam, de 40 a 50.000 refugiados retornam para Jerusalém. Esse pessoal é pobre, esse pessoal não tem muitos recursos. Eles vão para Jerusalém para reconstruir o templo. Num primeiro momento, eles ficam realmente perdidos quando chegam em Jerusalém. Jerusalém está pior do que estava 70 anos antes. Jerusalém está destruída, os muros estão no chão, os portões estão queimados, o templo foi completamente destruído. O templo é um amontoado de pedras. No mesmo dia da chegada, eles removem as pedras do lugar onde outrora tinha sido o pátio do templo. Eles levantam um altar e o primeiro sacrifício é feito naquele lugar. A partir daí, um processo de início da construção do templo vai acontecer. Mas eles trabalham pouquíssimo tempo. E os inimigos deles, os vizinhos que haviam tomado conta daquela região enquanto eles estavam fora, os samaritanos, bem como árabes, se unem ali e começam um processo de perseguição a eles. E enviam uma carta para Ciro. Entretanto, quando a carta vai chegar a Suzã, o rei Ciro, ele estava no Egito, num processo de conquista. Ciro vai morrer nesse processo de ataque ao Egito. E o seu filho Cambises vai assumir o lugar. Veja, Daniel continua lá em Suzã.
Mas Daniel não encontra acesso a Cambises. Cambises é completamente diferente do seu pai. Ele é um indivíduo truculento. No tempo em que ele vai governar, começam a surgir insurreições por todas as partes do reino. Gente que começa a se rebelar por todos os lados. O Império Medo-Persa, que havia acabado de se estabelecer, começa a se fragmentar e está se destruindo de dentro para fora. É tanto que a coligação dos medos e dos persas está a ponto de se degradar quando alguns dos nobres começam uma rebelião contra Cambises e Cambises é assassinado. E então, Dario I, que é um indivíduo que tem a mesma idade do Daniel. Daniel, nessa altura, eu estou falando ali especificamente de algo em torno do ano 522, mais ou menos, antes de Cristo. Dario, que tem algo em torno de 80 a 85 anos, mais ou menos. Daniel tem algo mais ou menos nisso, entre 85 e 87 anos nessa altura. Ele consegue acesso a Dario. Dario está com uma bomba relógio na mão, o império está fragmentado, e Daniel vai ajudá-lo nesse processo para fazer com que a nação dos medos e dos persas, que está fragilizada, para que ela se solidifique de novo. E mais uma vez ele vai começar agora a estudar a palavra de Deus com Dario. Você percebe que quando existe toda aquela rebelião que é feita contra o Daniel lá na cidade de Suzã, e Daniel é lançado na cova dos leões, Dario vem até a cova na manhã seguinte. Naquela noite ele não dorme, ele não come, ele está em jejum. Você percebe nitidamente que ele fica em jejum. Ele provavelmente já conhecia o Deus de Israel naquele momento. Ele vem na manhã seguinte e diz: Daniel, por acaso o teu Deus a quem tu serves foi capaz de livrar da boca do leão? Você percebe nitidamente que Daniel, ele conseguiu colocar o conhecimento de Deus dentro do coração de Dario. E por que isso aqui é tão importante? Porque enquanto tudo isso está acontecendo lá na corte em Suzã, o que é que está acontecendo entre os exilados? Esse processo, a gente às vezes a gente lê o texto bíblico e acha que foi um dia ou dois. Desde que veio a ordem de Cambises para que a construção do templo parasse, até agora, o segundo ano de Dario, nós encontramos algo em torno de 15 anos. São 15 anos. O que está acontecendo nesses 15 anos? Bom, agora o templo não pode ser reconstruído. Os refugiados que retornaram, eles começam a se espalhar pela terra, vão montar fazendas, vão tentar criar o gado, vão tentar plantar e colher, mas nesses 15 anos, o que vai acontecendo a terra não responde. Há uma seca tremenda na terra. Por causa da seca, os rebanhos não conseguem se multiplicar. As colheitas não vêm. E o povo que já tinha vindo para Judá, empobrecido, chega agora próximo da miséria. As pessoas olham agora, e a grande maioria dos refugiados que retornaram para tentar reconstruir o templo, veja, eles não conseguem reconstruir o templo, eles não conseguem prosperar nas fazendas, eles não conseguem, estão com dificuldade, inclusive, de pagar o imposto que tinham que pagar para os medos e para os persas. Nessa altura, quando o conhecimento de Deus, do meio deles, está quase se apagando de novo, o Senhor Deus levanta, primeiro, Zacarias. E é interessante que quando você olha aqui para o versículo 1 do capítulo 1 de Zacarias, ele vai dizer assim, em novembro do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, neto de Ido. Esse texto diz, Isaías e Ageu, bem como Esdras e Neemias, são livros fantásticos porque eles colocam data para a gente sabe quando é que isso aconteceu. Então, o Daniel está lá trabalhando com o Dario. Provavelmente essa data, a data em que vai acontecer essa primeira profecia que o Zacarias vai receber, provavelmente é 15 de novembro do ano 520. É o dia em que ele vai receber essa primeira mensagem. Foi a mensagem que a gente estudou na semana passada, quando Deus vai dizer assim, ô Zacarias, passa pelo meio do meu povo e fala para eles assim, olha,
Voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. Esse é o tempo do cumprimento das profecias, esse é o tempo da restauração da nação, esse é o tempo de levantá-los de novo como uma nação importante. E essa é a época, mas eu não posso agir através de vocês se vocês não voltarem para mim. Então voltem para mim, eu estou aqui à disposição. Eu não trouxe apenas vocês de volta para essa terra, eu quero estar junto com vocês, então voltem para mim. Zacarias, ele vai trabalhar essa mensagem durante 3 meses. Provavelmente nesses 3 meses ele vai passar por todo o território de Judá, ele vai passar por cada cidade, por cada vila, ele vai passar pelas fazendas, ele vai dizer para o povo, eu tive uma visão da parte de Deus, e Deus mandou um recado, ele quer que nós voltemos para ele, porque ele quer voltar para nós. Esse é o tempo dele poder reconstruir nossa nação, mas nós temos que nos voltar para Deus. Enquanto ele está dando essa mensagem, é muito interessante que se você pega o livro de Ageu, você vai descobrir que exatamente 1 mês depois que o Zacarias recebe a primeira mensagem, no dia 15 de dezembro do ano 520, Ageu tem a sua primeira visão. E nessa visão, Deus vai dizer para Ageu, Ageu, chegou a hora. Essa é a época em que eu havia planejado que o meu templo pudesse ser reconstruído e que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. Eu quero fazer isso, mas para fazer isso, eu preciso primeiro que o meu povo entenda que eles precisam retornar para mim, eles precisam refazer aliança comigo. E Ageu começa agora a pregar essa mensagem. Eu quero que você entenda que isso está acontecendo junto. O Zacarias está passando por todo o reino de Judá, dizendo, gente, a gente tem que se voltar para Deus, Deus quer voltar para a gente, é a época do cumprimento da profecia. Ageu se levanta dizendo algo muito parecido, essa é a época predita pelos profetas da antiguidade, essa é a época de Deus reconstruir a nação, a gente tem que se voltar para o Senhor, esse é o tempo. E agora, veja, os dois profetas, tanto Ageu quanto o Zacarias, eles durante 2 meses eles estão profetizando junto. Zacarias profetiza começa 1 mês mais cedo, 1 mês depois o Ageu ele se junta a ele, e durante 2 meses, os meses de dezembro e janeiro, eles profetizam juntos. E quando esse tempo termina, aí vem o versículo 7. 3 meses depois do quê? Depois da primeira visão que o Zacarias tinha recebido. Exatamente no dia 15 de fevereiro, agora do ano 519, que a contagem é regressiva, no período antes de Cristo Jesus. Então, no ano 519, dia 15 de fevereiro, naquela noite, o Zacarias ele vai ter em simultâneo, ele vai ter na sequência, aliás, ele vai ter 8 visões. O texto que a gente leu hoje representa as 2 primeiras visões. Por que eu resolvi pegar essas 2 primeiras visões? Porque essas 2 visões elas têm uma ligação muito importante com tudo que vai acontecer na sequência. Veja, eu quero que você entenda aqui algumas coisas, portanto, já nos situamos dentro do tempo e do espaço. E veja, enquanto está... E lembra disso aqui, ó. Enquanto está acontecendo em Judá, lá em Suzã está o Daniel. E o Daniel está trabalhando com o rei Dario. Ele está dizendo, rei Dario, olha, essa é uma época importante. Esse é o tempo que Deus está querendo cumprir as promessas dele com o seu povo lá em Jerusalém. Os refugiados que voltaram estão sofrendo tremendamente por lá. Nós temos que fazer alguma coisa. Dario está tentando apaziguar. Nesses primeiros 2 anos, Dario está matando um leão por dia. Ele está tentando pegar os reinos que estão se insurgindo, estabelecendo a paz, tentando resolver os problemas que o Cambises tinha resolvido, para que o império não se desmorone tão rapidamente. Daniel está ajudando nesse processo. E você percebe nitidamente, pelo próprio livro de Daniel, que o rei Dario passa a confiar de forma quase que cega no Daniel. Daniel se torna o chefe dos sátrapas, dos sábios. Então, isso vai fazendo com que o rei Dario cada vez mais ouça mais o Daniel. E Daniel está agora trabalhando com ele. Você percebe que nada pega Deus de surpresa. Quando você vai entendendo isso, você vai percebendo que Deus entendeu que ele precisaria de alguém lá dentro da corte para ser o elo de ligação
entre aqueles que teriam poder e, ao mesmo tempo, o seu povo. Tanto antes do cativeiro, no início do cativeiro, no fim do cativeiro e no momento da reconstrução. Você está compreendendo aquilo que está acontecendo aqui? Isso aqui é fantástico. Daniel foi levado para lá pelo próprio Deus, porque Deus queria desempenhar um trabalho. E agora, em parceria, apesar de estarem a algo em torno de 1.500 quilômetros de distância, uns dos outros, Daniel está em Suzã, e em Judá estão Ageu e Zacarias. Essa é a primeira visão que o Zacarias vai ter, é o recado do Senhor. Lembra? Durante 3 meses, ele pregou: voltem-se para o Senhor, porque o Senhor decidiu voltar para vocês. Essa é a época, esse é o tempo. Aí vem o verso 8. No verso 8 ele vai dizer: numa visão durante a noite, um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele haviam cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Deixa eu te dar uma informação que eu acho que é legal, é uma curiosidade para você. Boa parte dos símbolos, porque o livro de Zacarias, como mencionei na semana passada, é um livro que foi escrito no formato apocalíptico. A literatura apocalíptica, ela surge nesse período. O livro de Daniel é escrito, pelo menos uma parte dele também, com essa mesma literatura apocalíptica. Ela também vai seguir essa mesma linha. Depois você vai encontrar o livro do próprio Apocalipse de João, no Novo Testamento. É a mesma linha. João, quando vai escrever, ele vai buscar muitos dos símbolos que aparecem em Zacarias. Inclusive, esses símbolos que vão aparecer aqui agora. 4 cavaleiros montados em 4 cavalos. Te lembra alguma coisa? Lá no livro do Apocalipse. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Os símbolos são parecidos, mas a interpretação dos mesmos é completamente distinta. O que o texto está dizendo aqui é que havia um desses cavaleiros, ele chama atenção, ele está montado num cavalo vermelho. A cor dos cavalos aqui, segundo aquilo que a maior parte dos comentaristas vai dizer, não é a coisa mais importante. O mais importante é que tem um cavaleiro que está num desfiladeiro, um desfiladeiro cheio de murtas. Quando você vai entender aqui, por uma série de razões que eu não tenho tempo para poder te passar todos os detalhes do texto, a maior parte dos comentaristas bíblicos vai dizer para a gente que esse lugar provavelmente era o Vale do Cedron. O Vale do Cedron em Jerusalém. A muralha de Jerusalém ficava de um lado do ribeiro do Cedron. Do lado de fora da muralha, você tinha uma parte do vale, no meio do vale cortava o ribeiro do Cedron, do outro lado ainda tinha mais um pedaço do vale, e ia subindo em direção ao Monte das Oliveiras. Esse lugar é muito, muito emblemático. Esse vale, de maneira especial, ele era em tempos antes que Jerusalém fosse destruída, tinha sido um jardim, onde haviam muitas murtas. A murta é uma planta alta e viçosa, com folhas mais largas, com uma madeira que é um pouco mais macia, ela não é tão dura, e ela tem uma flor muito cheirosa, e o seu fruto também, quando ele é esmagado, ele tem um cheiro doce, agradável. O mais interessante é que quando você vai para os profetas, tanto maiores quanto menores, aqueles que profetizaram antes do cativeiro da Babilônia, eles vão dizer que no Vale do Cedron, onde havia muitas murtas, cresceriam espinheiros e roseiras bravas. A ideia é de que aquele lugar que antes era um lugar onde haviam muitas plantas que traziam alegria aos olhos e muitas murtas que dariam lugar a espinheiros. Agora, na visão que o Zacarias tem, veja, Zacarias ele sabe que realmente tudo que Deus falou através dos profetas lá no passado tinha acontecido. Do lado de fora das muralhas que estavam quebradas, dos portões que estavam queimados, no lugar onde outrora tinha sido um campo de murtas, o que havia agora eram espinheiros. Havia ali só destruição, mato, do lado de dentro dos muros, tudo quebrado, tudo arrebentado. Na colina de Ofel, aonde outrora tinha estado o templo, um amontoado de pedras. Mas agora, veja aqui a cena. Na visão, ele percebe que Deus
ou que esse homem montado num cavalo vermelho, ele está na parte mais alta, provavelmente aonde outrora tinha sido a muralha de Jerusalém, olhando para fora, para o Vale do Cedron. E quando ele olha para fora, ao invés de ver aquela grande quantidade de espinhos, ele vê de novo um vale cheio de murtas. A visão tinha sido muito mais bonita agora. As murtas, um detalhe sobre elas, elas eram usadas apenas uma vez no ano. As pessoas durante o ano não costumavam colher suas flores ou seus frutos. Eles se aproximavam, mas não colhiam, para não estragar essas plantas, porque elas eram usadas na época da festa dos tabernáculos para fazer as cabanas, aonde as pessoas ficariam durante a festa dos tabernáculos. Portanto, havia uma razão para que essas murtas tivessem sido plantadas lá de fora. Era para que a festa dos tabernáculos, que lembrava Deus cuidando do seu povo enquanto eles atravessavam o deserto, quando não lhes faltou comida, quando não lhes faltou água, quando não, a roupa deles não se envelheceu, quando Deus estava com eles, protegendo-os dos seus inimigos, dos animais peçonhentos, era isso que lembrava a festa dos tabernáculos. Quando o Zacarias olha para aquelas murtas que haviam enchido o vale, ele fala, gente, primeira coisa que um judeu lembraria, festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos lembra o quê? Deus cuidando do seu povo. Você consegue entender agora aqui o que é que está acontecendo? O mais interessante é que quando você vai olhar o restante do texto aqui, o versículo 9, por exemplo, vai dizer, Zacarias agora, perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que significam esses cavalos? Eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou, eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, percorremos toda a terra e ela está em paz. Algumas coisas você tem que entender aqui, tá bem? Ó, o Zacarias vê esse quadro. Entre as murtas tem um cavaleiro. Esse que está montado num cavalo vermelho. Outros 3 cavaleiros montados em cavalos marrons, vermelhos e brancos estão se aproximando desse cavaleiro que está junto às murtas. Por que ele está junto às murtas? Isso aqui é um detalhe interessante. Provavelmente ele estava observando as murtas e percebendo o seguinte, meu povo vai poder colhê-las logo, logo, para celebrar a festa dos tabernáculos. Para se lembrar que eu cuido do meu povo. O detalhe é que como é que estava o povo naquele tempo? Empobrecido, aliás, na miséria, o país economicamente quebrado, as plantações não rendiam nada, os animais os rebanhos não conseguiam crescer. Era uma época de grande escassez. Espiritualmente estavam mortos. Zacarias está olhando agora para aquilo que é a vontade de Deus. E o mais interessante é que quando aqueles cavaleiros que estão se aproximando chegam perto daquele que está num cavalo vermelho, no meio das murtas, ele percebe que aquele cavaleiro é ninguém menos do que o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. Aquele que depois da encarnação recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Era Deus quem estava ali. Deus, Filho. Antes da encarnação, segunda pessoa da Trindade Divina, ele estava lá. Por que ele estava ali? A ideia que está sendo mostrada aqui é que a segunda pessoa da Trindade Divina, juntamente com um grupo de anjos, eles estavam circulando a Terra. Para quê? Para saber como é que as coisas estavam. Olha aqui, ó, você precisa entender que essa frase, os anjos se aproximam do anjo do Senhor e falam para ele, lá no versículo 11, percorremos toda a terra e ela está em paz. O que é que significa isso? Lembra do que eu falei para você? Como é que estava a política internacional? 2 anos antes, Cambises tinha quase destruído o Império Medo-Persa, o filho do Ciro. Nesse processo acontece uma rebelião interna, Cambises é morto, Dario assume o poder e com a ajuda do Daniel, ele consegue apaziguar o Império Medo-Persa. Os anjos estão voltando e estão dizendo, percorremos toda a terra. A ideia de toda a terra aqui que ele está trazendo é do Império Medo-Persa. Porque eles estão mandando no mundo naquele momento. E a terra está em paz. Qual é a mensagem que está vindo aqui por detrás? Os anjos estão falando para
para a segunda pessoa da Trindade Divina, para Jesus, o Jesus pré-encarnado: Senhor, o Daniel deu conta do recado. O Daniel conseguiu ajudar o rei Dario e a terra está em paz. Por que isso era importante? Porque a mensagem tem um detalhe que está embutido aqui nas entrelinhas. A gente sabe porque a gente já estudou o livro de Daniel. O que os anjos estão falando aqui é o seguinte: o Daniel daqui a pouquinho vai convencer o Dario de escrever uma carta dizendo: podem reconstruir o templo. Portanto, os anjos vêm para dizer para a segunda pessoa da Trindade Divina: ó, cenário internacional está preparadinho para que aquilo que a gente quer aconteça. Teus planos podem ser colocados agora em marcha. Esse é o tempo. Essa é a hora. Você consegue entender isso aqui? É isso que está acontecendo. Continua comigo agora, versículo 12. Olha lá. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos exércitos, durante esses 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão dela? Olha, o Zacarias está olhando. O anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade Divina. Agora, lembra da ideia que a Bíblia vai transmitir para a gente? Jesus, mesmo antes da encarnação, ele é o representante da família humana. No concílio eterno, onde a Trindade decidiu montar o plano da redenção, Jesus ficou responsável por trabalhar conosco. E então, sempre que tem que ser feita intercessão pelo povo, junto ao Pai, quem faz é Cristo. E ele aqui, agora ele vai orar. Olha que ele vai orar. Os anjos acabaram de chegar e disseram para ele assim: olha, o cenário internacional está pronto, teus planos podem entrar em ação agora. Ele começa agora a orar ao Pai. E o Zacarias está vendo isso tudo. Você imagina essa cena. Eu vivo só de pensar numa ideia dessa. Ele olha ele olha para o Pai e fala: Pai, até quando você vai estar irado com o seu povo, o povo de Judá? Eles são teu povo. Durante 70 anos, eles estiveram sofrendo desprezo. Eles passaram pelo cativeiro. Mas, Senhor, tua ira ainda continua sobre eles. Quanto tempo mais isso vai durar? O que ele está dizendo é: o cenário internacional está pronto. Essa é a hora de botar em marcha os teus planos. Continua a leitura, verso 13. E ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Eu gosto disso. Ele ouve o Pai respondendo ao anjo do Senhor, segunda pessoa da Trindade Divina antes da encarnação. Que palavras foram essas? O miserável do Zacarias não conta pra gente. Ele não falou que palavras foram. Ele só disse que eram palavras boas e consoladoras. Que diálogo deve ter sido esse? E o Zacarias ouviu, e o miserável não contou pra gente. Olha só. Mas o pai vai dizer agora palavras boas. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: o pai está respondendo para o filho: é isso aí. Esse é o tempo. Essa é a hora. Vamos botar em marcha o plano. Vamos embora. Agora é a hora. Vamos embora. Continua, versículo 14. Então o anjo do Senhor me disse: proclame essa mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Pensa aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Agora a mensagem. A segunda pessoa da Trindade Divina fala com o Pai: até quando você vai ficar irado? E o Pai responde com palavras boas, consoladoras, dizendo: esse é o tempo, a ira acabou, agora é a hora de fazer com que a nação se levante, com que ele se torne de novo o povo do Senhor. Vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir o templo, agora é a hora, nós estamos prontos. O povo só precisa agora entender essa mensagem e responder à altura. É a hora.
Aí agora ele vai olhar para o Zacarias, o anjo do Senhor, segunda pessoa da Trindade Divina, e vai dizer assim: olha, as nações que fizeram mal para o meu povo passaram da conta, não era para eles terem sofrido tanto assim, não. Mas agora, eu voltei para poder ter compaixão de Jerusalém. Essa é a hora do meu templo ser reconstruído. Mas o detalhe que ele vai dizer aqui ainda é o seguinte: e Jerusalém também. Não é mais só o templo. Ó, faz 15 anos que a construção do templo parou. 15 anos. Agora o Senhor Jesus está dizendo: agora é a hora de reconstruir. Não só o templo, mas a cidade de Jerusalém. Não tem uma casa em pé em Jerusalém. Não tem um pedacinho do muro em pé. Os portões estão queimados. Mas ele diz: essa é a hora. Abrindo um parênteses, o povo não tem dinheiro nem para poder pagar as contas deles. Sabe o que mudou no cenário internacional? Para Israel, nada. Eles continuam endividados, continua ainda havendo uma seca, os rebanhos não crescem e a terra não está produzindo. Mas o Senhor Deus está mandando um recado: a hora do cumprimento da profecia é agora. Agora, veja o versículo 17. Diga também: assim diz o Senhor dos Exércitos, as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião, e escolherá Jerusalém para si. Deus agora vai dizer assim para o Zacarias: Zacarias, eu quero que você vá lá e diga para o povo que você viu agora. Essa é a hora, esse é o tempo. O Pai está de acordo. Agora as bênçãos vão vir. A reconstrução do templo. Vai acontecer também a reconstrução de Jerusalém. Isso tudo vai acontecer através do povo que aqui está. É o Zorobabel, que é o governador. É o sumo sacerdote, o Josué. O sumo sacerdote Josué vai cuidar do templo. O Zorobabel vai cuidar da Jerusalém. Vai ser, agora é a hora. O povo só precisa voltar para a gente. E tem mais. Se eles voltarem, eu vou fazer com que todas as cidades voltem a transbordar de prosperidade, porque eu vou consolar meu povo. Jerusalém voltará a ser a capital do meu reino. Eu vou vir para estar com vocês. Gente, fantástica essa visão, não é? Agora, sabe qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: há um certo despertamento entre o povo, ok? Pouco tempo depois, chega a ordem de Dario. Podem reconstruir o templo. O templo é reconstruído. É inaugurado. Mas quer que eu te fale dos muros? E a cidade de Jerusalém? Demorou mais 80 anos para que a cidade de Jerusalém pudesse ser reconstruída, seus muros serem reconstruídos, seus portões colocados de volta. Dentro de 80 anos, o Neemias viria para Jerusalém para poder fazer o trabalho. Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. O que significa que se o povo de Deus, no tempo que Deus tinha dito que era a época deles se levantarem como nação, se eles tivessem acreditado na promessa do Senhor, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Mas como foi que o povo reagiu? Não acharam que seria possível. Deixa eu abrir aqui um parênteses para poder falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos vivendo num tempo do cumprimento das profecias. Se você ainda não percebeu isso, eu não sei em que mundo que você está vivendo. Estava na hora de você começar a estudar a Bíblia para poder perceber isso. Nós também estamos num tempo. Sabe, é muito interessante aquilo que a gente vai descobrindo. Existem alguns momentos, se você estudar aquilo que a Sharon White fala, no livro Evangelismo, na página 695, a Sharon White ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que, assim como não fazia parte do plano de Deus que Israel vagueasse por 40 anos no deserto, também não fazia parte do plano de Deus que o povo do advento, aqueles que passaram pelo desapontamento em 1844, continuassem por tanto tempo aqui, aquela geração desaparecesse. Se eles tivessem acreditado na promessa de Deus e ao invés de se dispersar, se tivessem avançado pela fé, aquele era um momento em que o poder de Deus viria sobre eles e eles teriam conseguido dar a última mensagem de advertência e Jesus teria voltado nos dias deles. Mas eles
recuaram e a promessa não aconteceu. Ela vai mencionar que houve um segundo momento em que isso poderia ter acontecido, 1888. Até 1888 havia um problema sério dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Havia um entendimento de que a salvação era pela graça, mas também pelas obras, que os dois trabalhavam juntos para a salvação. Em 1888 vai acontecer um momento em que a igreja vai se sentar para estudar a doutrina da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E vai chegar a uma conclusão: a salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé, sem as obras, para que ninguém se glorie. E Ellen White vai se manifestar de novo, vai dizer: se a igreja abraçar essa mensagem agora e pregar essa mensagem, a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, e junto com essa mensagem pregarem sobre o breve retorno de Jesus, Jesus volta nessa geração. Mas a igreja se acovardou e a mensagem não foi pregada. Isso mostra para a gente que existem momentos na história em que, se o povo de Deus reagir, a promessa de Deus pode acontecer. Pelo menos nesses dois momentos que poderia ter acontecido, não aconteceu. Por quê? Porque o povo não reagiu à altura. Eu vou falar para vocês, eu não sou profeta não, tá? Mas quando eu olho para esse tempo em que nós estamos vivendo, essa pandemia mostrou um negócio para a gente. Mostrou para a gente que a pregação do evangelho ela pode acontecer muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, velho. Agora há pouquinho, agorinha mesmo. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa de uma parte aí do Brasil. Eu não vou mencionar nomes, porque ela não me deu autorização para poder contar a história dela, mas ela estava me dizendo assim: pastor, eu comecei a estudar a Bíblia há uns 2 anos, mais ou menos, com uma pessoa da Igreja Adventista, mas a mensagem não entrou no meu coração. E eu fui orando, dizendo: Senhor, se o Senhor tem um plano para mim na Igreja Adventista, me mostra. Se esse negócio da graça, da guarda dos mandamentos, isso é verdade, Senhor, me ajuda, por favor. Começa então a pandemia. Com a pandemia, as igrejas estão fechadas, ela começa agora a procurar um jeito de poder estudar a Bíblia através da internet. E se depara com o canal que eu tenho dirigido, o canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Um canal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu coloco ali algumas mensagens também para as pessoas. Ela entrou em contato com o canal há poucos meses atrás. E as mensagens, gente, estou falando da lição da Escola Sabatina. Ela dizendo: as suas mensagens começaram a tocar meu coração. E eu comecei a perceber que a Igreja Adventista não é só mais uma igreja, que ela é a igreja de Deus para esse tempo, que ela vai se levantar para dar a última mensagem de advertência ao mundo. E a partir daí agora, com o abrandamento da pandemia, eu voltei a estudar a Bíblia com um ânimo redobrado, porque agora eu estou entendendo que esse é o tempo. E ela falou assim: eu voltei a estudar agora, mas voltei com uma decisão já tomada. Eu vou me batizar em breve. E eu quero participar do movimento que vai preparar o mundo para a vinda de Jesus, porque eu estou convencida que ele volta nessa geração. Sabe, quando você para poder pensar, essa pandemia mostrou para a gente, sabe o quê? Que de formas completamente loucas, o Evangelho de Cristo pode chegar em lugares que a gente não é capaz de poder imaginar. E convencer pessoas fora do próprio ambiente da igreja. Está compreendendo o que está acontecendo? Por essas razões eu chego à conclusão de que o Senhor Deus nos está mostrando que, se nesse tempo, como povo, a gente crê na palavra do Senhor e a gente reagir com um compromisso com o Senhor Deus pode edificar a sua igreja como ele sonha em fazer. Ele pode expandir o conhecimento do Senhor e Cristo pode voltar no nosso tempo e na nossa geração. Eu realmente estou convencido de que nós estamos diante de uma das maiores oportunidades que a história está abrindo para a gente. É fácil nessa hora a gente olhar para os exilados de lá, de Jerusalém, que viveram há pelo menos 2.520 anos atrás, e dizer: pô, esse pessoal não acreditou na promessa de Deus, aquela era a época de Deus cumprir sua promessa.
A mensagem profética chegou através do Zacarias, através do Ageu, e eles não reagiram. Ainda demorou 80 anos para que a cidade pudesse ser reconstruída. E quando se levantou um homem com coragem para poder acreditar na promessa do Senhor, em 52 dias ele fez o que aquela geração não conseguiu fazer em 80 anos. Antes que a gente comece a jogar pedra neles, seria bom que a gente desse uma olhada para a nossa vida e para o tempo que a gente está vivendo. E para como a gente está reagindo diante desse tempo e das oportunidades que Deus está colocando para nós. Eu não tenho dúvida de que se a gente tivesse a oportunidade de poder ver os bastidores como Zacarias teve, a gente veria algumas conversas do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Dizendo, olha, essa é a época, essa é a hora. Se eles entenderem as profecias, se eles se entregarem, se eles se comprometerem, essa é a época. As profecias podem se cumprir. O Espírito Santo pode vir sobre eles com grande poder, com grande autoridade. A terra poderá ser iluminada com o poder do Espírito de Deus. O conhecimento de Deus pode chegar a todas as pessoas. E então, quando a última pessoa da terra tomar a sua decisão sobre ficar na rebelião ou no reino de Deus, então nós podemos colocar um ponto final no pecado. Eu acredito que nesse tempo a gente pode viver isso. Mas a pergunta que não quer calar é, a gente vai acreditar nisso? Daí sabe o que eu vejo o nosso povo fazendo? Nosso povo olhando para a política, para o cenário internacional e falando, como está difícil, uma crise dessa. Eu vejo o nosso povo indo para a internet para poder discutir assuntos que são da direita, da esquerda, em termos políticos. Eu vejo alguns debates acalorados de crentes, defendendo esse político ou aquele outro, como se a salvação do nosso país fosse acontecer através da política. Como se a nossa vida fosse ser transformada se a direita, a esquerda ou o centrão tomarem o poder. Sejam sinceros comigo, vocês têm a ilusão de que isso vai acontecer? Nós estamos num tempo de cumprimento de profecia, e ao invés de olharmos para aquilo que o reino de Deus está querendo fazer agora, aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil, a gente está olhando e achando que é esse político ou aquele outro que vai resolver nosso problema. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos tentar olhar para o nosso lado, vamos tentar perceber o que está acontecendo. Os judeus naquele tempo estavam olhando para o cenário internacional e falando, enquanto esse Cambises miserável estiver no poder, a gente está lascado. E Deus vai falar, eu tiro o Cambises de lá quando eu quiser. Deixa eu falar para você aqui. Deus está olhando para você e para mim e está perguntando, hoje, o que você vai fazer nesse tempo? Como você vai ocupar seu tempo? Esse é o tempo de crermos na promessa do Senhor Deus. Esse é o tempo de darmos um passo de fé. E o Senhor Deus olha para você e para mim, e a última parte do texto, ele levanta e vê 4 chifres de animais. E ele pergunta o que significam esses chifres. Ele vai responder, esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E depois o Senhor mostra 4 ferreiros que vêm com martelos nas suas mãos, prontos para despedaçar os chifres. Eu acho isso aqui fantástico, você sabe por quê? Porque o povo de Judá falava, pois é, a gente sofreu na mão dos assírios, a gente sofreu na mão dos babilônios, a gente sofreu, agora está sofrendo na mão dos medo-persas, a gente está sofrendo na mão daqueles que têm o poder. E Deus fala, quer que eu mostre para vocês? Eu vou mostrar. E ele mostra os ferreiros celestiais chegando para poder ter uma conversa com os poderes e autoridades. E Deus vai mostrar que eles serão despedaçados. Gente, a profecia mostra para a gente quem vai mandar nesse mundo. É o reino de Deus que vai encher a terra toda. Ou você está querendo que a direita ou a esquerda encham a terra toda? É isso que você quer? Eu estou buscando o reino de Deus. Nossos olhos têm que estar voltados agora para Cristo Jesus. Nós também estamos vivendo um tempo de renovação. Faz parte, olha para mim aqui agora, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te falar. Com isso eu quero terminar minhas considerações, mas olha aqui para mim agora. Se nesse tempo a gente acreditar na promessa de Deus, se a gente tiver coragem
de nos colocarmos nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor está querendo cumprir tuas profecias nesse tempo? O Senhor está procurando alguém para ser seu instrumento nessa época? Então eu estou aqui, eu vou acreditar na tua promessa, eu vou dar um passo de fé, eu vou seguir adiante. Abre a porta porque eu estou contigo. Deus, todas as vezes que ele quis cumprir alguma profecia, sabe o que é mais interessante? Ele foi procurar seres humanos que acreditariam nelas. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo de Deus só atrasou o cumprimento das profecias do Senhor. Só atrasou. Jesus falou, Jerusalém pode ser reconstruída agora, viu? 80 anos se passaram. Deus está olhando para você e para mim e dizendo, essa é a época do evangelho do reino ser pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações. E o fim vai chegar. Mas será que você deseja isso? Você deseja ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória na tua geração, na minha geração? Ou os seus interesses ainda estão ligados à Babilônia, à Medopérsia, à Síria, ao Egito? Aonde está teu coração? Eu gostaria de dizer para Deus, Senhor, meu coração está no reino de Deus. Eu acredito no teu poder, eu acredito no teu comprometimento conosco. Me ajuda a viver de forma intensa o cumprimento dessas profecias no meu tempo e na minha geração. Você quer dizer isso para Deus agora? Nesse momento? Eu vou pedir uma coisa, se houver a possibilidade nesse momento, eu vou colocar diante de mim aqui todos os quadros aqui. Eu queria ter a possibilidade de poder ver todos vocês. Se você tiver a possibilidade de poder abrir nesse momento a sua tela, a gente tem 21 pessoas conectadas nesse momento. Se você tiver a possibilidade de abrir a sua tela, onde você está agora, eu queria que você abrisse. Eu queria que você desse uma olhada agora para as pessoas que estão aí, em cada um desses quadrinhos. Se você conseguir colocar também aí no seu computador, no seu celular, a possibilidade de ver todos os quadrinhos, para você poder enxergar seus irmãos e irmãs que estão nesse momento conectados com você, você que está no Zoom, você que está aí no YouTube, talvez você não vai ter essa oportunidade. Mas você que está aqui, agora eu queria que você tivesse a oportunidade de poder olhar para os seus irmãos e irmãs que estão aqui. Hoje nós somos os exilados de Judá. Hoje nós estamos vivendo um tempo de grande crise. Hoje a gente está vivendo isso. Mas o Senhor olha para você e para mim e fala assim, esse é o tempo de restauração. Esse é o tempo de derramar as grandes bênçãos que eu tenho para você. Essa é a hora. Creia nessa promessa. Você vai crer nisso. Então agora olha para os seus irmãos que estão aí no quadrinho. E ainda que seja no seu coração, diz para eles, creia nisso. Fala aí, agora, diz, creia nisso. Creia nisso. Eu também vou crer nisso. E eu quero orar para que Deus nos ajude a podermos viver de acordo com essa crença e ver as profecias de Deus se cumprindo nesse tempo. Eu não quero que daqui a algum tempo algumas pessoas olhem para a nossa geração e digam assim, sabe aquele pessoal que viveu lá em 2021? Eles podiam ter visto as profecias se cumprirem no tempo deles, mas eles não acreditaram. E o tempo deles passou. Será que Deus vai ter que esperar essa geração morrer para levantar uma outra que creia? Será que isso vai ter que acontecer? Pelo amor de Deus, meu povo. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Não é hora para nos encolhermos. Vamos dar um passo de fé. Eu quero orar nesse momento com você. Pai do céu, nós sabemos que estamos vivendo o tempo do cumprimento das suas profecias. As gerações que viveram antes da nossa tiveram oportunidades semelhantes às nossas. Olhamos para essas gerações e dizemos, por que eles não acreditaram? Mas, Pai, agora é a nossa vez. Ajuda-nos a podermos acreditar. Ajuda-nos a parar de ficar olhando para a direita, para a esquerda, para o centrão, para a política, achando que é isso que vai mudar a vida do planeta. Ajuda-nos a parar de ficar discutindo acaloradamente sobre temas sobre político A, político B, sobre vacinas e sobre não sei mais o quê. Nos dá a mesma paixão para podermos falar com as pessoas a respeito do tempo em que vivemos, o tempo do cumprimento das profecias. Aquece o nosso coração para podermos acreditar e dar passos de fé na tua direção.
Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus, Pai, pedindo ainda que nos ajude a ver o céu se abrindo e Jesus voltando nessa geração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.